lá no começo eu tive a oportunidade de adquirir esse livro, né? Que hoje em dia já é um pouco desatualizado, digamos assim. As técnicas utilizadas lá, apesar da grande maioria ainda serem válidas, porque a base é a mesma, elas não... Hoje em dia a dinâmica é um pouco diferente do concurso, né? Mas na época o livro me deu um guia, né? Olha, estudar não é ler, por exemplo, né? Muitas pessoas acham que estudar hoje em dia é assistir uma videoaula. As pessoas pegam ali, botam uma videoaula e ficam ali na frente da videoaula 3, 4, 5 horas passivamente e acham que aquilo ali vai dar todo o conhecimento que ele precisa passar no concurso. Eu já dei aula em curso preparatório. Videoaula é o curso preparatório gravado, né? E a gente sabe que a quantidade de informação necessária para você passar no concurso está muito longe do que alguém passa para você falando, né? Se fosse assim, seria um pouco fácil, né? Você contrataria um cara super expert e o cara ficaria falando para você ali 2 ou 3 meses, lhe dando aula, né? Enfim, ou por vídeo você passaria. E a videoaula, ela hoje é um dos males que a gente tem no concurso público, né? Porque é confortável você assistir videoaula. Você assiste no carro, tem gente que assiste no ônibus, né? Não que isso não agregue conhecimento, né? Mas eu tenho uma outra teoria, que era a teoria do livro. Cara, no papel, né? Então, a gente tem hoje excelentes cursos na internet que tem materiais extremamente completos, né? Muito grandes. E a tendência de quem quer estudar é querer ter menos trabalho. Então, qual é o menor trabalho? Você assistir uma videoaula, que você pode assistir em qualquer lugar, você está pseudo-estudando ali naquele momento, dá um conforto, né? Na sua alma, ficar ali estudando por várias horas olhando a videoaula. E às vezes o professor ele é motivacional. Claro, né? Tem esse aspecto, que é bom, né? Mas eu não tô desvirtuando a videoaula dizendo que ela não serve. Ela pode ser usada, a gente pode conversar sobre isso, pontualmente, né? Eu costumo dizer assim, que a videoaula é uma ferramenta. Você não tem como desmontar o motor todinho com uma ferramenta só. Concordo, né? Plenamente. A videoaula, ela é absolutamente, eu diria até necessária, né? Para aquela pessoa que está ali no primeiro nível, no nível básico. Mas o cara que está no avançado, por exemplo, concurso de auditor da Receita, não adianta o cara estudar por videoaula. Ele não vai conseguir absorver o tamanho, a profundidade da informação com aquilo dali. Então, eu peguei uma metodologiazinha que tinha lá, voltando à história de estudar não é ler uma vez. Na época não tinha muita videoaula disponível. Eu simplesmente pegava as apostilas, bolei um esquema de como estudar, de leitura, revisão, exercício, revisão novamente, e fui trabalhar. Agora, dá trabalho e gasta tempo, né? E é solitário. E é solitário. Que é outro aspecto que a gente pode conversar depois, que é sobre o estudo em grupo, né? O estudo em grupo ele tem a sua valia. Ele tem o seu valor, mas também tem que ter cuidado com o estudo em grupo, né? Segundo o professor Pia, estudo em grupo só é beneficiado quem ensina. Pois é, e perde-se muito tempo, porque o tempo hoje é muito valioso, né? Valioso. E principalmente para aquelas pessoas, por exemplo, que trabalham, que têm filhos, que têm outras atividades que não são profissionais de estudo. Que hoje existem pessoas que praticamente se profissionalizam para estudar, né? Então, comecei, voltando lá a trajetória, a aplicar uma técnica de estudo, vi que estava dando certo. Como eu disse, no primeiro concurso que eu fiz, com 5 meses de estudo, eu consegui passar no concurso, né? Um concurso que hoje eu acho que paga aí talvez 8 ou 9 mil reais inicial, um concurso técnico judiciário, né? Juntando lá os benefícios, deve dar mais ou menos isso. Então, assim, era um concurso que era relativamente difícil. E eu fui para o concurso meio sem expectativa, né? Porque eu estava estudando há pouco tempo e tal. Que é outra coisa. As pessoas dizem, fazer concurso você faz até passar. Não, eu acho que você estuda até passar. Você não faz até passar, né? E você não precisa de experiência para passar em concurso público. Não, vou fazer para pegar experiência. Eu acredito que, se você puder, tiver a oportunidade de fazer alguns concursos ali para sentir o clima, entrar na sala, ver como é, tudo bem. Mas não é necessário exatamente a experiência. Não é uma coisa indispensável, eu diria, né? Tanto que, como eu disse, eu fui lá no primeiro concurso, sentei lá, fiz a prova e passei. Ótimo. Tinha 14 vagas e fui em 13º. Continuei estudando com a mesma metodologia. Depois a gente pode detalhar um pouco mais, que é leitura, revisão, exercícios separados, né? Enfim, bloco de exercícios. Momento de entrar com o exercício ele pode ser feito para você ganhar velocidade mais perto da prova, ele pode ser feito como uma ferramenta de estudo necessariamente, que é aquela ferramenta para você aprender com o exercício. Eu até falo que se você fizer 10 exercícios, acertar os 10 rapidamente, talvez não lhe sirva muito.
Mas se você fizer 10 exercícios, errar os 10 e aprender com os 10, talvez seja muito melhor, né? Tudo bem. Então, fiz o concurso, fui para lá e acabei voltando. E aí, fui dar aula em curso preparatório. Na verdade, comecei a dar aula, por acaso, num curso preparatório para patroas de empregadas domésticas em Boa Vista. O Senac precisava de uma pessoa para dar um curso de Direito de Trabalho. Direito de Trabalho para empregadas domésticas. Eu era para empregadas não, para patroas, né? Um curso muito legal, inclusive, que dava outras coisas também, né? E aí eu precisava de um professor de Direito de Trabalho, foram na delegacia do trabalho lá e perguntaram, tem algum auditor para dar esse curso? E aí eu olhei para onde eu vou lá, né? E aí comecei a trajetória, engrenei lá, dei aula de curso preparatório lá no final e acabei vindo para Mossoró e passei 12 anos em Mossoró preparando alunos. E foi um dos períodos muito bons na minha vida, várias histórias vencedoras, né? Eu, mesmo quando eu não tinha o coaching, eu ajudei muitas pessoas, conversava muito fora de sala de aula com algumas pessoas. E eu tenho várias histórias aí de sucesso de todas as maneiras, né? Cara que estudava em uma rede de madrugada. Cara que tinha super estrutura para estudar, como esse estúdio lindo aqui do podcast, né? Tinha uma estrutura desse tamanho e nunca conseguiu passar em nada, né? Que tinha todo o tempo do mundo. O pai tinha grana, a mãe tinha grana para bancar ele estudando ali. Então, assim, a gente já pode inferir que para você ter uma carreira vitoriosa em concurso, o principal é a vontade. É claro que outras coisas precisam se encaminhar, né? Então eu tinha muita vontade, tinha uma certa metodologia, que é isso que a gente pode discutir depois. Que você trouxe, né? Lá de William Douglas. Que eu trouxe lá de William Douglas na época. Alguma coisa. Acrescentei, que é o detalhe, né? Quando eu tinha um programa de coaching lá, as pessoas queriam uma fórmula pronta. E não existe. Pô. Por isso que não existe coaching em grupo. Como é que você vai pegar 50 pessoas e dar um coaching para concurso com 50 pessoas? Porque cada um tem o seu jeito. Tem a sua individualidade. Não tem como. Você precisa ir ajustando. É um aprendizado eterno. Coaching é contato, é olhar olho no olho, conversar com o cara. Eu conversar com meus alunos toda semana. Então, exatamente por isso que eu parei, porque eu tive filho, enfim, fui por outras áreas. Mas eu tinha muito prazer em ajudar as pessoas. Mas tinha que ser 1 a 1. Não tem como você ajudar alguém a estudar para concurso em grupo, como tem alguns coaching de cursos preparatórios aí, com muita gente, né? Na verdade, ali é mais um guia. Eu diria que é um guia, né? Você dá um guia que é válido, ótimo, beleza, para quem está iniciando ali, não tem ideia de como começar. Mas o coaching mesmo, ele tem outra... É uma mentoria, né? E essa mentoria precisa ser individualizada. Então, como eu estava falando, eu vi várias histórias, né? Excelentes, de sucesso. E muito mais ainda, histórias de pessoas que não conseguiram passar, né? Você tem uma sala com 180 alunos, certamente você vai ter ali 10 ou 12 que passaram no concurso, os outros 168 vão ficar fora, né? Mas eu diria que o principal é persistência, número 1, principal. Você tem que persistir, né? E o segundo é você ter metodologia, né? E acrescento mais uma coisa. O estudo acompanha a vida. A vida tem que ser estável para você ter um estudo estável. Se você é um cara com problema familiar, com problema financeiro, com milhões de problemas na vida, sua vida é turbulenta, você vive cercado de muita turbulência, é muito difícil você ter uma consistência para estudar para concurso, que, como eu disse, é a chave, né? A persistência ali, a consistência, dia a dia. Ninguém passa num concurso difícil estudando um mês, certamente. Você tem que passar bastante tempo gastando sua mente naquilo ali para conseguir. E hoje em dia, eu acho que a informação está muito facilitada, né? Tá. A informação está facilitada e o concurso está cada vez mais difícil. A gente tem, por exemplo, antigamente existiam os grandes polos, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco. Então, ou você viajava para lá para estudar, para estar naquele polo inserido, né? Ou você tinha que investir, né? Que tem a história que você queria que você contasse, a história do cara que... Sim. Vendeu a casa para... Sim. Porque antigamente, assim, se você quiser saber alguma coisa, ou você ir para uma biblioteca, ou você tem que comprar material. Não é como hoje você tem um Google, né? E você digita lá e já sai tudo direitinho. Então, hoje, por exemplo, você vê um cara de Mossoró passando em primeiro lugar para a Polícia Penal de Brasília, para a Polícia Judiciária do Senado, a Polícia do Senado. Sim. Ela passou em primeiro lugar. Lá em Mossoró, sem precisar sair, só no online, né?